gostaria de convidá-los para fazermos uma leitura de um texto muito conhecido no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Eu creio que os irmãos conhecem muito bem esse texto. Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Louvado. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra de Deus a partir desse texto, mas confesso que uma experiência que eu busco na minha vida, desde o meu discipulado inicial, para que eu pudesse me batizar, fazer a minha profissão de fé, eu sempre tive essa consciência, e mais do que nunca, eu tenho tido, creio que a orientação do Espírito Santo para nutrir essa consciência, que quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu estava vindo agora para a igreja e observando algumas igrejas também cultuando. Os irmãos chegando, algumas o culto já começando, eu vim acompanhando o culto aqui pelas redes sociais. E eu pensando quantas igrejas nesse momento estão abertas, adorando a Deus, cultuando a Deus. E aí eu fico pensando a diferença, por exemplo, da liturgia de uma para outra. Algumas igrejas são completamente diferentes, pastor Thales, umas das outras. A gente vai observando. E eu estava pensando na teologia de Pedro e de Paulo. O apóstolo Pedro teve um embate com o apóstolo Paulo, porque tinha uma profunda consciência de algumas características que eram praticadas na fé, no ritual, na solenidade do culto que era prestado dentro do contexto do judaísmo. E o apóstolo Pedro insistia, por exemplo, que as pessoas deveriam continuar o processo de circuncisão, por exemplo. O apóstolo Paulo, de forma dura, disse para ele o seguinte: você é judeu e vive como um gentio. Como é que você quer que um gentio viva como um judeu? O que ele estava dizendo? Para nós hoje podemos perfeitamente traduzir da seguinte forma: você é crente, mas vive como um ateu, ou como um não crente, ou como um pagão. Como é que você quer que um não crente viva como um crente, se você teria que viver dessa forma? A compreensão do apóstolo Paulo
ela fica muito clara basicamente em 3 características da sua teologia, da sua concepção doutrinária. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo. Ele era um homem extremamente religioso. Quando teve o encontro que libertou a sua vida do pecado, ele estava indo para Damasco perseguir a igreja. O primeiro irmão a ser assassinado, o primeiro mártir da igreja, morreu e suas vestes foram lançadas nos pés do apóstolo Paulo, de um mancebo chamado Saulo. Saulo assistiu o massacre que tirou a vida de Estevão. E ele estava indo para Damasco exatamente para perseguir os cristãos. No caminho ele encontra-se com o Senhor Jesus. Escuta uma voz que lhe chama pelo nome. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali eles têm uma conversa depois desse encontro pessoal. O Senhor manda ele ir para um determinado endereço e providencia dali tudo aquilo que era necessário para essa experiência, queria transformar aquele homem religioso, aquele homem violento, porque queria as coisas do jeito que ele concebia, mas a sua estrutura de consciência estava pura e simplesmente baseada na força da estrutura religiosa do próprio judaísmo. E ele tem essa experiência com Deus. E depois disso a gente percebe a defesa intransigente do apóstolo Paulo em algumas coisas importantes, como por exemplo ele diz, olha, circuncisão e circuncisão não vale nada. O que vale é ser uma nova criatura. Do que ele estava falando? Ele estava falando do novo nascimento. O novo nascimento, que é exatamente essa experiência pessoal e intransferível que nós temos com Deus. A narrativa doutrinária das Escrituras Sagradas sobre esse evento que acontece na vida de uma pessoa, nos ensina que acontece exatamente por uma ação poderosa do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que jogou Paulo no chão. Foi Ele que transformou a sua vida. A palavra metanoia, que é traduzida no nosso contexto doutrinário para conversão, essa mudança de mente completa, aconteceu depois dessa experiência profunda com Deus, de maneira pessoal. Ali ele muda. E o apóstolo Paulo depois vai entender que nos planos eternos de Deus isso estava escrito, isso estava registrado, de maneira que ele não poderia jamais fugir dessa experiência com Deus, por mais que ele tivesse se afastado. E ali ele tem a sua regeneração, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada. Ninguém é transformado na sua essência se Deus não tiver com ele um encontro pessoal. Paulo muda. A partir dali ele diz, olha, eu não tenho mais a vida preciosa para mim mesmo, agora eu tenho uma carreira, agora eu tenho uma missão, que é de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Da experiência da conversão, ele fala agora da experiência da santificação, de mortificar a sua natureza. Ele trabalha de maneira magistral, de maneira clara, de maneira inteligente, o velho e o novo homem. O homem adâmico e o homem cristão. Um que se corrompe pela concupiscência do engano e o outro que se renova e se restaura pela graça redentora do Senhor Jesus Cristo. E ele fala da santificação. Viver para ele é Cristo. Cristo é a grande referência, Cristo é o símbolo, Cristo é a razão maior, Cristo é a experiência maior da vida do apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, o serviço abnegado. Ele se joga na obra de Deus. Ele não perde mais um minuto da sua existência para ele servir a Deus. Quando ele sai para Jerusalém, o profeta Ágabo profetiza acerca do sofrimento e da luta que Paulo vai passar. Ele diz, eu não estou preparado apenas para sofrer por ele, mas até para morrer por ele. A minha vida
não é mais preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Mais precioso do que a vida para o apóstolo Paulo era a sua carreira. Aquilo, irmãos, que dá sentido à vida. Quando a gente anda aleatoriamente, quando nós estamos procurando razões para ser felizes, geralmente nós achamos que as razões da felicidade estão ancoradas, estruturadas, fundamentadas em coisas. Quantas pessoas acharam, por exemplo, que a felicidade estava num casamento? E queriam um casamento de todo jeito. Eu estou dando o exemplo do casamento porque o matrimônio, como a igreja, são instituições criadas por Deus. E as pessoas perderam a noção e o conceito de verdade, ou substituíram pela leviandade da mentira, do engano. Tem gente que acha que ser feliz é casar. E a gente está acostumado a ver as celebridades, pessoas que não são celebridades, organizam suas festas de casamento, jogam as suas economias, quando não decidem viver uma vida de infelicidade o resto da vida, eles acabam com esse casamento em menos de 3 meses, 5 meses, 1 ano. E isso acontece muito nos arraiais cristãos. Quantas pessoas acharam que ficar rico, possuir as coisas, ali eu vou ter felicidade, e descobriram a futilidade e às vezes a hipocrisia desses relacionamentos. Pessoas que exibem uma característica exatamente oposta àquilo que são de verdade. Nós vivemos uma geração de pessoas infelizes. Carl Jung não foi um profeta, foi um psicanalista, que afirmou a respeito da principal enfermidade do século XX, ainda. Finalzinho, metade para o final do século XX e agora no século XXI. Ele disse que a principal enfermidade seria a solidão. As doenças decorrentes disso, como a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos psíquicos. Nós estamos vivenciando a realidade de uma geração emocionalmente desequilibrada. Gente que perdeu a noção do valor da vida, quando não tira dos outros, tira a sua própria. Às vezes na droga, às vezes naquilo que a gente percebe, na loucura com que escolhem viver. É uma geração completamente abatida pelos seus próprios pecados. O apóstolo Paulo diz: olha, a missão e a razão da minha vida é Cristo. Ele entendia de tantas coisas, meus irmãos. O apóstolo Paulo tem uma linguagem muito profunda. Todos os escritores bíblicos, eles têm uma característica muito especial. Mas a característica do apóstolo Paulo demonstra a sua lucidez, a sua capacidade de entender o mundo que estava vivendo, de falar perfeitamente da sua experiência com Deus. Ele não era uma pessoa que estava chegando na igreja agora para encontrar uma razão para viver. Ele estava doando a sua vida para mostrar à maioria das pessoas, inclusive muitos que estavam na igreja, qual era o verdadeiro sentido da vida. Quando ele diz: para mim o viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Ele sabia perfeitamente do que ele estava falando. E o que é que essa concepção doutrinária do apóstolo Paulo, baseada na genuína conversão, baseado na autêntica santificação e baseado na entrega abnegada para servir a Deus de todo o coração, por que que isso é tão evidente e tão claro na teologia do apóstolo Paulo, nos seus escritos, na narração bíblica? É por causa da experiência pessoal que ele teve com Deus. Paulo não ouviu simplesmente alguém falar de Jesus sem que ele não experimentasse de verdade aquilo que agora ele estava a ouvir. Ele experimentou na sua vida pessoal a experiência com Deus. Ele experimentou essa experiência com o Senhor. E eu quero conversar com você nessa noite sobre isso. Eu gosto sempre de fazer esse relato. Eu cheguei na igreja em 1984, ainda um adolescente. Me converti a Cristo Jesus. Me envolvi com a vida comunitária da igreja.
com os jovens, evangelizávamos nas praças. Passei a acompanhar os oficiais da igreja, os líderes da igreja, a amar o meu pastor. Eu tinha alegria de lavar o carro dele junto com outros jovens, de responder chamados que ele fazia. Eu tive alguns pastores e eu gosto sempre de destacar o que eu percebi em cada um deles. Eu tive um pastor, o meu primeiro pastor, ele era um conselheiro. Ele não era uma pessoa eloquente, ele não tinha facilidade na fala, não era um grande pregador, mas era um grande pastor. Ele era um sujeito presente demais na vida das suas ovelhas, e um homem de convicções doutrinárias fortes. Eu estou falando, ele não tinha eloquência, mas ele tinha um profundo conhecimento da Bíblia. O segundo pastor que eu tive, ele tinha uma característica missionária extraordinária. Se ele percebesse um terreno baldio como esse que tem por aí na frente da igreja, ele planejava logo a construção de uma igreja. Ele ficava andando pela cidade, pelos vilarejos, isso aqui dá uma igreja. E ele começava, irmãos, era impressionante que menos de 6 meses tinha um templo levantado. Tinha uma equipe trabalhando. Menos de 2 anos, 3 anos, ali tinha uma igreja plantada. Eu tive um pastor que ele foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Estudou nos Estados Unidos, trabalhou como guarda, a esposa trabalhou como babá, e fizeram ali os seus estudos. Hoje ele mora na cidade de São Paulo, mas é um homem inteligentíssimo, conhecedor profundo das Escrituras, habilidoso na transmissão do Evangelho. E eu vivi a vida comunitária da igreja. Por que estou dizendo isso? Porque tem muito crente hoje que é turista, vive de um canto para outro procurando novidade. Qual é a igreja que tem um jogo de luz? Qual é a igreja que tem o pastor que prega bonito? Qual é a igreja que tem o hall de bebês, não sei como, que tem um estacionamento calçado? Eu não estou dizendo que nada disso é importante. Eu estou dizendo que tem gente que perde a vida cristã e não vive a experiência comunitária da igreja que ele foi plantado. Ele não se envolve com a união de homens, ele não participa do evangelismo, ele nunca dizima, ele não participa de nada. Espontaneamente vem num culto e fica olhando e diz: meu Deus, a igreja está muito fria, minha igreja. Mas é porque está quase com 1 ano que ele não aparecia lá. E já viu um bocado de irmão tudo diferente, não é? Não vive a experiência comunitária da igreja. Não se envolve na união feminina, não se envolve com a juventude. É assim, hoje nós estamos vendo uma geração que está procurando de fato uma igreja de eventos, e não um ambiente de relacionamento verdadeiro. Eu vivi, graças a Deus, a experiência comunitária da minha fé, e hoje eu convido a igreja que sou pastor, dividida em alguns lugares, no Cabo, no Recife, no bairro do Ibura, no bairro de Iputinga, congregações. Nós temos uma congregação aqui próxima, e eu convido os irmãos. Minha palavra nesses últimos dias tem sido convidando-os para viver a experiência comunitária da fé no ambiente que você está. Eu sei, por exemplo, que aqui tem culto de oração. Então, venha para o culto de oração da sua igreja. Será que Deus não fala aqui na sua igreja? Deus só fala na igreja do vizinho? Deus fala aqui na sua igreja. Buscar-me-eis e me achareis. Não é quando me buscar no movimento A ou B, é quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus fala. Deus está dando, irmãos, a mim e a você a oportunidade de servi-lo. Nós gostamos muito de se servir. É muito bom a gente chegar num lugar que está tudo certinho, está tudo preparado, está tudo ajeitado, é tudo lindo, maravilhoso. Tem um tecladista fenomenal como esse, tem um técnico de estrutura tecnológica como esse. É maravilhoso. Mas tem tanta coisa que precisa ser feita, e Deus chama a mim e a você para a gente fazer, para a gente continuar fazendo, e nós não percebemos isso. Quando eu estou falando da experiência comunitária, você se jogar nessa experiência com Deus e experimentar, como diz a narrativa de um texto muito conhecido, um livro que diz o seguinte: floresça no lugar que você foi plantado. Esse é o desafio.
E aí nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus. Eu quero voltar para esse texto. Eu creio que você já leu esse texto aqui muitas vezes. Quantos anos essa mulher passou sofrendo? 12 anos. Uma década e mais 2 anos. Os irmãos sabem o que significa isso para uma pessoa que está sofrendo de uma hemorragia? 12 anos essa mulher sofria com essa enfermidade. Os irmãos sabem o que significa o sofrimento dessa mulher na cultura em que ela viveu? Ela era considerada uma mulher impura. Ela não podia aparecer em público, ela não podia falar com as pessoas. Você já se sentiu em algum momento da sua vida rejeitado? Alguém que olhou para você assim, que não reconheceu o seu devido valor? Você já se sentiu assim? Palavra bonita para isso é o bullying, né? Alguém na escola. Eu me lembro de tantas coisas que passei, é porque eu acho que Deus me deu a graça de ter nascido no Ceará. E o cearense por natureza é bem-humorado, irmãos. Então diga, eu não vou aceitar o bullying porque meu nariz é assim, eu acho ele lindo. Eu já fui no hospital do câncer e vi gente sem nariz, sem venta, como a gente chama. Eu lembro, conheço um professor que ele estava dando aula, e uma moça bonita olhou para ele e disse: professor, como o senhor é baixinho? E ela, uma moça alta, bonita, uma modelo. Ele olhou para ela e disse: não se preocupe que um dia você cresce e fica do meu tamanho. Aí ela assustou-se. Tem gente que não sabe qual o significado da sua vida e lhe trata assim. Aquela mulher, por causa do problema real e concreto que vivia, ela era rejeitada por aquela sociedade. Imagine isso. Imagine, por exemplo, as pessoas pegarem os recursos que têm. Hoje, geralmente os recursos da gente, eles são colocados na alimentação, na escola dos filhos e na saúde, nos planos de saúde. O medo que faz, por exemplo, de você adoecer e ficar jogado numa calçada. Às vezes nem uma maca tem para você ficar dentro desse contexto da saúde pública do nosso país. Que coisa triste. E a gente vive com medo. Aquela mulher acabou todo o dinheiro que tinha. Ela não tinha mais absolutamente nada. Mas aí um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar bem pertinho dela. Jesus vai passar por aqui. É hoje o meu dia. E eu quero destacar aqui de maneira prática 3 características da experiência pessoal daquela mulher com Deus. O que ela venceu na sua vida. Eu já li, irmãos, algumas coisas. Já li alguns livros. Já consegui concluir alguns cursos. Já li algumas biografias. Das biografias que eu li de missionários, eu terminei de ler a biografia de David Livingstone numa madrugada de alguns anos atrás, e eu estava chorando. Um médico inglês que decidiu morar na África e dedicar a sua vida àquele povo pobre de tribos longínquas do país em que ele nasceu. Saiu do conforto da cultura inglesa, do meio do seu povo, os corretos britânicos, com o tempo, com a economia, com a visão de crescimento, e foi doar a sua vida no meio de pessoas pobres e doentes da África. Adoeceu de malária. Veja que malária hoje é uma doença que é fácil ser curada. A hidroxicloroquina, por exemplo, tão combatida, tão falada, tão politizada, é um medicamento utilizado para curar a malária, a febre amarela, como é chamada no norte do país. E David Livingstone morreu de uma malária. Mas quando estava morrendo, pediu para que o seu coração fosse enterrado naquele lugar, aonde ele dedicou a sua vida servindo a Deus.
e que os restos mortais voltassem aonde estão enterrados, na abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Mas o coração ficou enterrado na África, aonde dedicou a sua vida servindo a Deus. Só uma profunda experiência com Deus faz a gente trocar esse tipo de domicílio. Geralmente a gente quer sair da África para Londres, para a Inglaterra, e não o contrário. Eu me lembro que nas manhãs de sábado, no meu primeiro ano de seminário, a gente cantava muito um louvor que dizia mais ou menos assim: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti, o chamado que um dia fizestes a mim. E a gente pedia para Deus renovar aquele chamado. O que eu citei do apóstolo Paulo e trago aqui na reflexão, eu quero que você grave, é uma experiência pessoal com Deus. Eu não estou falando de você transformar sua experiência em doutrina. Eu estou dizendo a você que sem uma experiência pessoal com Deus, não existe conversão. Porque a conversão é uma experiência pessoal. Antes de conhecer em 1984, eu não tinha contato com leitura da Bíblia. Mas eu ouvi a pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu me converti pelo impacto da pregação, pela clareza da pregação. Não é pela eloquência do pregador, é por aquilo que está escrito. Ao ressurgir dos mortos, encontrar os discípulos pela primeira vez. Jesus disse para eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. Esses sinais vão acompanhar os que crerem. No meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal algum. Porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Mas ele disse: vão pregar o evangelho. O evangelho, o apóstolo Paulo conceitua como Cristo. Cristo é o evangelho. Ele retrata para a gente todos os ângulos que nós precisamos fotografar a Cristo. O apóstolo Paulo fez isso para a gente. O Espírito Santo iluminando sua mente, inspirando sua mente para que a gente compreendesse o significado da sua morte, o valor da sua ressurreição, a característica do seu ministério. Tudo isso ficou, meus queridos irmãos, absolutamente claro para todos nós. A experiência pessoal com Deus é fundamental. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos disso. Um pastor mandou uma mensagem para mim esses dias dizendo: talvez suas filhas seja a última geração de crianças que temem a Deus de verdade, que estão indo para a igreja. E eu orei pedindo: Deus, se o Senhor não voltar nessa geração, não deixa que isso seja verdade. Que minhas filhas sejam instrumentos da tua bênção para alcançar a outra geração. Mas nós precisamos parar, meus irmãos, para refletir sobre isso. Os muçulmanos, se um casal muçulmano chegar a ter 10 filhos, a probabilidade desses 10 filhos serem muçulmanos é quase que de 100%. Qual é a probabilidade dos nossos filhos serem crentes de verdade, sem que aos 10 anos eles precisem vir para a igreja à força? Quando chegarem na universidade, no primeiro semestre, eles já começarem a se desviar, se enturmarem com aqueles que defendem o processo evolutivo e não a criação como está em Gênesis, que diz que a Bíblia tem uma narrativa machista e que nós precisamos abandonar o patriarcado e começar a entender que o homem é livre para fazer o que a Argentina acabou de fazer: colocar na sua carta magna de leis o direito às pessoas de matarem no ventre, de assassinarem no ventre. Um país que bota isso nas suas leis, ele está fadado a muitas desgraças. O Brasil não conseguiu ainda levar isso para a carta magna,
mas está no coração. Está na defesa intransigente de uma geração de jovens que se descaracterizam a cada dia, que se rebelam contra a família, que se rebela contra a igreja, que se entorpece das formas mais terríveis que a gente possa imaginar. Que geração nós estamos vivendo? Nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus, e é o que eu quero tirar daqui da experiência dessa mulher. O sofrimento daquela mulher um dia acabou, quando ela decidiu enfrentar algumas coisas que eu quero discorrer aqui para você. Primeiro, o medo. Aquela mulher abriu mão do medo. O medo, irmãos, é uma sensação desagradável que desencandeia ou é desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário. Você percebe o perigo e aí você tem medo. Quando você não percebe o perigo, você não tem medo. Mas quando percebe, você tem medo. Às vezes o perigo é apenas imaginário, não é real. Está na sua cabeça. Você construiu os seus fantasmas. Eu estava indo pregar na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. E na entrada da cidade tem uma ponte muito alta, mais ou menos como essa que nos leva aqui a Gravatá. Aquele túnel ali. A gente vai ver daquela ponte em cima daquelas serras. E tinha um pessoal parado. Eu parei o carro para ver o que era. Era o pessoal pulando de big jump. Aquela corda amarrada no pé e o sujeito pulando. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a pessoa arrisca a vida gratuitamente desse jeito? Se eu tivesse no meio de um savana, cheio de leão querendo me pegar, eu pulava sem essa corda, me jogava lá embaixo para ver o que ia sobrar. Mas sem ter risco nenhum, eu me jogar num negócio desse. Eles acreditam perfeitamente no nível de segurança daquela corda. E pula. Mas muitas daquelas cordas já romperam e as pessoas morreram de graça. O perigo às vezes é real, mas às vezes é imaginário. A Bíblia narra dois episódios de Jesus com os discípulos em barcos. Num daqueles episódios, o vento é violentíssimo e ameaça afundar aquela embarcação, e Jesus está dentro do barco. E eles olham para Jesus ali cochilando. De vez em quando ele cochila, como tem crente na igreja que fica cochilando, né? Diz que tinha um irmão na igreja que cochilava. Aí o pastor bateu nele um dia, ele disse, não pastor, eu não estou cochilando, eu estou orando, é porque o inimigo fica me empurrando aqui. O irmão quase caindo do banco, sono medonho. Agora esse sono, irmãos, é incrível, só dá na hora do culto. Quando a gente chega em casa, vai comer pão com Coca-Cola, salsicha, e fica a noite todinha na televisão e no Facebook, e o danado do sono não chega. Mas na igreja é uma moleza, que parece que está com coronavírus. Misericórdia, não é assim? E aquele povo no bar, com medo, e acorda Jesus. Jesus estava acordado, acalmou a tempestade. Um outro momento de tempestade, de luta, Jesus não estava no barco, mas ele estava vindo. E aí Pedro disse, Senhor, se realmente é tu, manda eu ir ao teu encontro. Mas Pedro achou que Jesus era um fantasma. Às vezes os nossos medos são fantasmas que nós alimentamos na nossa mente. Essa mulher resolveu vencer o medo que ela tinha de ser apedrejada, o medo que ela tinha por todo o preconceito que ela carregava. A realidade da sua vida não era imaginária, era real. Essa realidade, ela é conhecida também como uma realidade patológica. Tem gente que tem um medo doentio das coisas, mas não era o medo dessa mulher. Eu não sei se você tem medo de alguma coisa. Quando a gente absolutiza Deus, irmãos, a gente vai com medo e tudo. Tem o medo como reserva de autoproteção, como cuidado que você precisa ter com sua integridade física. Eu dei um exemplo desses camaradas pulando. Eu lembro quando eu era criança, eu andava em cima de muro,
E a gente chegava num portãozinho assim, pastor Thales, ficava uma de menino, pula, pula, e a gente pulava e dava tudo certo. Hoje eu fico preocupado até em descer um negócio desse aqui. Tem que descer com cuidado, não é? Você vai tendo percepção das coisas. Aquela mulher tinha o verdadeiro conhecimento da sua realidade. Ela sabia mensurar o problema que ela viveu, mas ela também sabia quem é que estava passando por perto. E ela disse: olha, não tem mais o que perder. Eu não vou ter mais medo, eu vou me jogar e vou tocar nele. E ela resolveu brigar com o seu medo. Eu não sei do que você tem medo para tomar uma atitude, mas nessa noite Deus quer que você abra mão do medo. Se o medo for imaginário, peça para Ele curar você. Senhor, está tudo gostoso o clima aqui do lado de fora, por que eu estou tão preocupada? Por que eu estou tão ansioso? Tira isso do meu coração, identifique a origem desse medo. Você pode fazer isso. Hoje um dos métodos de trabalho, de acompanhamento, de cura de traumas e problemas psicológicos está na análise. E não é nada mais do que você colocando para fora os seus medos, os seus traumas, os seus problemas. Um profissional da área só lhe escutando e fazendo as intervenções necessárias para lhe colocar face a face com o problema e você enfrentar o problema. E perceber que você é maior do que ele e você vai vencê-lo. Essa é a tentativa do caminho da análise que a psicologia faz. Você pode construir isso. Não tem nenhum analista melhor do que o Senhor Jesus. Davi disse: eu sei que tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. A palavra não me veio aos lábios, o Senhor já sabe. O Senhor me cerca de lado, na frente, por trás, em cima. Para onde eu vou fugir? Deus sabe tudo sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, sabe tudo. Sabe quando é que você está rindo de verdade, sabe quando você está endofinando, quando você está produzindo hormônios do bem para a sua estrutura corporal. Sabe quando você está rindo e o coração está chorando, está amargurado, está angustiado. Ele sabe do endereço da sua casa. Então ninguém é melhor do que ele para você ter essa experiência pessoal da oração, da busca e perder os seus medos. Aquela mulher decidiu vencer o medo. Vença o medo. Enfrente o problema. E eu tenho certeza que Deus vai lhe fazer mais do que vencedor. Segunda experiência que aquela mulher teve foi de vencer os que queriam acabar com a sua convicção. Os médicos que diziam para ela: você não tem mais cura. A sociedade que tirou dela o seu valor, que dizia que ela era uma mulher impura. Ela disse: eu vou vencer todos eles. Quantas vezes você chega no médico e o médico diz: aí não tem mais jeito, só Deus. E eu gosto sempre de dizer isso, quando diz só Deus, ao invés da gente se tranquilizar, uma tristeza bate no coração, que é uma coisa medonha, né? Só Deus, aí a gente baixa a cabeça, fica triste, angustiado, não quer mais comer. Só Deus, então glória a Deus. Agora o negócio é com Ele, agora vai funcionar do jeito que Ele quiser. Não é? Aquela mulher decidiu vencer aqueles que lutaram contra a sua cura. Os médicos. Aquela mulher gastou tudo nas mãos dos médicos. Ontem nós tivemos um culto de ação de graças na igreja do Ibura. E a irmã que estava oferecendo o culto de gratidão a Deus deu o exemplo dos 2 primeiros filhos que teve, um milagre de Deus. E o médico dizendo: não vai nascer, nós vamos tirar. Ela disse: não vai tirar, meu filho vai nascer em nome de Jesus. E ela conseguiu ver a vitória de Deus ali, celebrando junto com os seus filhos. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos que vencer essas pessoas que gratuitamente se colocam como aquelas que querem impedir o fluir, o milagre de Deus na sua vida. Se você não pode ser uma bênção para uma pessoa, não seja uma maldição, não seja um problema. Mas independente disso, de todas as lutas que aquela mulher enfrentava, ela disse: eu vou ficar curada assim. Se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou ficar curada.
Ela estava relativizando tudo aquilo que os médicos lhe disseram, a pilha de diagnóstico que tinha recebido, dizendo que não tinha jeito para ela, que a cura não tinha jeito. Ela resolveu entrar no meio daquela multidão que dizia que ela era impura, que dizia que ela não tinha valor, que dizia que ela era inútil, que ela não servia para nada. Ela rompeu aquela multidão e foi em busca do seu milagre. E ela toca em Jesus. Se eu tocar na sua capa, se eu tocar nas suas vestes, eu sei que eu vou ficar curada. Rompa isso. Lute. Tem muita gente que vive sem propósito algum. Gente que é como papagaio, que só reproduz coisas sem convicção. Não faça isso. O cristão de verdade, ao encontro de Jesus, quando ele parte para a sua experiência com Deus, ele relativiza qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer situação. E ele vai ao encontro de Jesus para ter com ele uma experiência pessoal. Foi isso que aquela mulher fez. Ela venceu todos aqueles que se opunham ao seu milagre, que lutavam contra a cura que ela tanto almejava. Aquela mulher venceu o tempo de se esconder. Ela vivia nessa condição em que lhe levava ao ostracismo. Ela não podia se apresentar em público. Mas um dia ela venceu aquela multidão. Eu não sei do que você está se escondendo e por quanto tempo você está se escondendo. Mas esse cativeiro está lhe matando, está lhe sufocando. Você não consegue decidir, você não consegue ir à busca daquilo que você sabe que vai encontrar se você romper esse cativeiro. Essa mulher resolveu vencer esse tempo de esconderijo, esse tempo de medo, esse tempo de repressão, por causa da doença que ela carregava, por causa daqueles que lhe sufocavam. Não era fácil, não é fácil a gente vencer isso, não é uma coisa simples. Mas naquele dia ela decidiu: hoje o meu milagre vai chegar. Como a gente canta naquele hino, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Vitória nesta hora. Hoje o seu milagre vai chegar. Aquela mulher resolveu romper o tempo do seu esconderijo. E ela partiu para buscar o milagre. Ela foi ao encontro de Jesus. Quais são as lições para a gente aplicar na nossa vida, meus irmãos? Não deixe o sofrimento lhe vencer. Tome nele o impulso. Tome nele o impulso. Impulsione-se nele mesmo. E vá buscar a sua vitória e o seu milagre. Tenha você com Deus essa experiência pessoal. Eu já ouvi muitas histórias bonitas e li, como eu citei para vocês, por exemplo, de David Livingstone. Mas eu vivo dizendo: Senhor, eu quero viver as minhas experiências contigo. Aquilo que a tua palavra diz que eu tenho que vivenciar, que eu posso vivenciar, eu quero vivenciar contigo. Na minha devoção, na minha missão, na minha realidade pessoal, no meu convívio familiar, na minha missão pastoral, nas minhas relações sociais, eu quero viver a experiência de andar contigo todos os dias da minha vida. Não deixa que medo algum, que sofrimento algum paralise você, que o seu sofrimento lhe dê medo, que o seu sofrimento lhe enclausure, lhe distancie da realidade, lhe tire da possibilidade real do milagre. Não deixe que o sofrimento tire de você as suas convicções de que tudo é possível àquele que crer. Não é uma coisa fácil, mas tome uma atitude. Não é fácil. Tomar atitude é muito difícil. Mas chega um momento que a gente precisa tomar atitudes. Não é verdade? E escute, Jesus sempre chega. Sempre chega. Aonde ele estava durante 12 anos? Por que não chegou? Chegou. Jesus alimentou a coragem daquela mulher em meio ao sofrimento, à luta. Quando o milagre chega, irmãos,
Está tudo resolvido. Ninguém lembra mais de sofrimento, não lembra mais de nada. A graça de Deus nos absolve de todas as lutas, de todas as mazelas. O tempo de Deus é assim. E o tempo de Deus chega na vida da gente. Você pode estar dizendo, pastor, como essa mulher, eu estou há muitos anos da minha vida sofrendo. Lutando. Mas eu sei que Jesus vai passar. E quando Ele passar, eu vou tocar nas suas vestes. E se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Eu vou vencer o medo. Eu vou vencer aqueles que querem tirar as minhas convicções. Eu vou vencer. Eu vou vencer o tempo de isolamento que eu tenho vivido. E eu vou buscar a minha experiência real com Deus. Eu vou vencer a minha acomodação. Porque às vezes a gente se acomoda nos nossos problemas. E passa a justificar dizendo que não tem mais jeito. Eu vou lhe dar o exemplo daquele paralítico no tanque de Betesda. Quantos anos aquele homem estava no tanque de Betesda? Quanto? 38 anos. 38. Aí Jesus chega para ele. Essa mulher rompe uma multidão e vai ao encontro de Jesus. Na experiência do tanque, Jesus foi a ele. Você quer ficar curado? Aí ele veio com uma conversa, incumpridando conversa, dizendo como eram as coisas por ali. Jesus não estava perguntando aquilo não, estava perguntando se ele queria ficar curado. Tem gente que gosta de viver das mazelas, do alejo, das deformidades. Se acostumou a estar bolando até a beira do tanque e não conseguir chegar. Ah, quando eu chego lá, o anjo já moveu a água, já chegou na minha frente. Ficou contando história. Tem gente que não quer a cura. Essa mulher rompeu todas as multidões e saiu da acomodação. Não se acomode na vidinha medíocre de ficar rolando e contando história pensando que você vai enganar Jesus. Ah, Senhor, porque é meu pai. Ah, porque é meu marido. Ah, porque eu não posso ir não sei para onde. Ah, porque eu não posso fazer não sei o quê. Ah, porque eu não... Deixe de dar desculpas. Não tente convencer-se da mediocridade e da sua falta de atitude. Deus vai te abençoar quando você for com medo e tudo. Eu não vou mais ter medo, eu vou agora. Não tenho mais nada para perder. Eu vou partir para cima. Aquela mulher estava rompendo os seus medos pessoais. Aquela mulher estava enfrentando uma multidão que lhe reprimia. Mas quando ela tocou, Jesus para no meio da multidão. Que cena linda, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Quem me tocou? Aí os discípulos ali disseram, Senhor, essa tua pergunta não faz muito sentido. A multidão é muito grande, te aperta. O Senhor pergunta quem foi que te tocou? Porque a maioria que toca a Jesus toca pelas campanhas que fulano fez, Beltrano fez. É a campanha da roupa branca, é a campanha dos 70, é a campanha dos sei de quanto. Todo mundo querendo trocar o carro, querendo trocar a casa, querendo uma vantagem pessoal. Aquela mulher foi para ter uma experiência real com Deus. E a virtude, a graça, o poder, a unção de Deus saiu e curou aquela vida. É essa experiência com Deus que nós precisamos, meus irmãos. Não é de ritos banais produzidos por aqueles que transformam a graça de Deus em algo barato. Nós precisamos de uma experiência real. A igreja do Senhor precisa viver com Ele essas experiências. Aquela mulher vai ao encontro de Jesus e ela tem essa experiência com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. E que nós sejamos uma igreja que vai acordar. Que vai viver a experiência comunitária da nossa fé. Quando vocês se juntarem, tem salmos para cantar. Quando vocês se juntarem, tem bênçãos para contar. Tem vitórias de Deus. Tem lutas para compartilhar e para interceder uns pelos outros. Tem uma vida para viver e ter experiência real com Deus. Que Deus fortaleça essa igreja com a graça, com o poder e com a direção do Espírito Santo. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, pedir que os irmãos fiquem de pé. E nós vamos orar, pedindo a misericórdia, pedindo a bondade de Deus para a nossa vida. E que o Senhor possa aplicar nos nossos corações a sua palavra. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais um culto que tivemos a oportunidade de participarmos, de celebrarmos, de estarmos juntos para engrandecer o Teu nome.
Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Pecados que cometemos através de maus pensamentos. Às vezes a nossa incredulidade, a nossa murmuração. E em desconfiar da capacidade do Senhor de nos ajudar em situações que são tão pequenas. O Senhor, olhando para um paralítico, perguntou uma vez: qual mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Não existe absolutamente nada difícil ou impossível para o Senhor, mas nós limitamos o teu poder, nós colocamos cercas para o Senhor, nós queremos tudo do nosso jeito e não entendemos o que diz a tua palavra, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos faz, ó Deus, querer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados cometidos às vezes através de palavras que ferem a tua santidade, que machucam os nossos irmãos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pelas nossas atitudes, que às vezes praticamos, que estão completamente opostas à tua vontade. Tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. A realidade da tua igreja nos dias em que nós vivemos, com o olhar humano, é tão difícil, mas tu conheces o coração de cada um de nós. A tua igreja, que o Senhor comprou com teu sangue, ela é santa e imaculada. Ela não tem placas, ela é o teu corpo. E o Senhor disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Levanta a tua igreja nessa nação, Senhor. Levanta a tua igreja, vivifica a tua igreja, renova a tua igreja na vida do cumprimento da missão que destes a cada um de nós, e a tua igreja e o teu povo. Senhor, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana vitoriosa. Eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que vieram te cultuar nessa noite. Eu não sei quais são as lutas que passam à semelhança daquela mulher. Às vezes a enfermidade não é física, é emocional, é espiritual, e os medos são tão grandes que nos enclausura, que nos leva aos claustros da vida e faz a gente viver uma vida de pânico. Senhor, ajuda-nos a vencermos o medo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos aqueles que unem as vozes de forma negativa, para plantar o negativismo na nossa mente, para plantar o desânimo, para dizer que nós não somos ninguém, que não há valor nenhum em nós. A tua palavra diz que o valor que há em nós vem do teu Espírito Santo, porque ele mora em nós, ele fez morada em nós. Ajuda-nos a vencer a acomodação, a vencer o jeito que às vezes decidimos viver, acostumados a essas lutas e dificuldades, dizendo que a vida é essa rotina mesmo e que não vai mudar. Senhor, ajuda-nos a vencermos esses desafios. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos ao teu encontro e tocar no Senhor, e termos essa experiência pessoal. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Me permita contar uma ilustração e eu vou passar a palavra para os irmãos que estão dirigindo. Um senhor de muita idade chamou o seu neto e deu para ele um relógio. Disse: meu filho, esse relógio eu ganhei do meu pai, do seu bisavô. Pegue esse relógio e leve no açougueiro e ofereça para ele. Veja quanto ele vai pagar por esse relógio. Não venda para o açougueiro, vá no farmacêutico e ofereça para ele. Veja quanto ele vai pagar por esse relógio. E depois você vai na relojoaria do museu e oferece ao relojoeiro. E veja quanto ele vai pagar. O rapaz pegou o relógio e foi no açougueiro. O açougueiro olhou, viu o relógio com aspecto antigo e ofereceu uma quantia irrisória. Aí ele foi no farmacêutico. O farmacêutico olhou para o relógio, ele contou que aquilo era do bisavô dele. E aí o farmacêutico ofereceu uma quantia irrisória. Aí ele foi para o museu e procurou o relojoeiro de lá.
Quando ele olhou para o relógio, ele ofereceu uma quantia exorbitante, muito dinheiro. Aquele rapaz assustou-se e voltou para o pai. Disse: meu pai, que coisa impressionante. Para o seu avô. E o avô olhou para ele e disse: meu filho, nunca deixe ninguém dizer qual é o seu valor, sem conhecer de fato quem você é. Nunca deixe. O açougueiro não entendia nada de relógio. O relojoeiro não entendia nada de relógio. Mas o relojoeiro entendia. Por isso ele deu esse valor que lhe assustou. Você sabe qual é o seu real valor? Quem lhe dá o seu real valor? Quem lhe dá o seu real valor não é uma sociedade podre que nós estamos vivendo. Não são os hipócritas de plantão que querem destruir os seus sonhos. Quem lhe dá o seu real valor é Deus, que lhe fez único, que lhe fez única. Ele sabe quem você é. Por isso aquela mulher rompeu com tudo e foi ao encontro de Jesus. E ela saiu dali abençoada. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero agradecer por esse culto, Senhor, pela palavra que foi entoada aqui pelo nosso pastor Irvando. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Que possamos aplicar esta palavra que foi trazida aqui, Senhor, aos nossos corações, Pai. E que o Senhor também venha visitar a família do pastor irmão Máximo, diácono Marcos Kleber. Que o Senhor venha consolar o coração dele, a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levar, Senhor, até a nossa casa, livrando de tudo que não vier de Ti, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém.